E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda videoaula. Vamos finalizar a apostila 1 com as 3 classes que deram o pontapé para o pré-modernismo, as vanguardas artísticas. Então vamos lá, nós vamos iniciar falando da Art Nouveau. Ela surgiu em 1895 por causa de uma galeria de arte chamada Maison de l'Art Nouveau. Utilizava metais e vidros na maioria de suas obras. Ela surgiu no meio da Segunda Revolução Industrial e por causa disso eles eram contra o trabalho em massa, na verdade feito em máquinas industriais. Mesmo sendo uma evolução na gráfica, que eu vou falar daqui a pouco, eles eram contra as matérias feitas diretamente na gráfica. Eram todas pintadas e prensadas à mão, os cartazes, a arte gráfica. William Morris, com Arts and Crafts, em 1900, ele conseguiu dar o pontapé maior dentro da Art Nouveau, que foi onde ela ficou mais conhecida. Então ela teve o desenvolvimento dentro da literatura, da pintura, escultura, música, arte decorativa e gráfica. Teve grande influência na estrutura de criações de cristais e da moda moderna. Teve o desenvolvimento da litogravura, que surgiu lá no pós-impressionismo com Lautrec, que era só ele que fazia os cartazes. E aí, quando chegou na Arte Nouveau, teve mais artistas que faziam também cartazes, como teve o desenvolvimento da arte gráfica, porém lembrando que era tudo pintado e prensado à mão. As características principais dentro de uma Arte Nouveau são os usos de arabescos, curvas e tons frios. Eles não tinham preocupação estética, assim como o impressionismo e o pós-impressionismo, e eles tinham muita inspiração na natureza, em elementos pertencentes à natureza, além do uso de mosaico, principalmente vitrais. Vamos falar um pouco sobre Gustav Klimt. Gustav Klimt, ele foi conhecido por seus desenhos e por seus murais. E os seus desenhos foram extremamente chocantes para a sociedade, porque ele retratava as mulheres de forma sensual, coisa que a sociedade não suportou. E vocês podem perceber aqui a questão das flores presentes, dos pássaros, das folhas, sempre um toque de natureza. Alphonse Mucha, ele fazia muitos cartazes, ele gostava muito da litogravura e também suas obras, seus desenhos, eles eram retratados em latas de biscoito. Além de tudo, também ele fazia designs para um joalheiro da época. Antoni Gaudí, ele era arquiteto, voltado bastante para a arte gótica, influenciou muito a arquitetura da Arte Nouveau. Como vocês podem perceber, essas torres, na verdade, são alusões a troncos de árvores. Então, a arquitetura Nouveau também tem um toque referente à natureza. Então, agora vamos para o simbolismo, aquele que é simples de explicar, porém complexo. E para explicar o simbolismo, eu escolhi o trecho de um filme chamado Sonhos, do cineasta japonês Akira Kurosawa. Esse filme é todo simbólico. Para quem interessar assistir, super indico. Vamos ver? Buenos días. Señor. Buenos días. Vamos a hablar de él. ¿Está? Sí. Vamos. Sí, vamos. Vamos. Dame la mano.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Podría decirme cómo se llama esta aldea? A decir verdad, no tiene nombre. Nosotros la llamamos simplemente la aldea. Los forasteros la llaman la aldea de los molinos de agua. Dígame, ¿todos los aldeanos del lugar viven aquí? No. La aldea donde viven está lejos. ¿No tienen ustedes electricidad? Nosotros no la necesitamos. La gente siente debilidad por las cosas cómodas. Ellos creen que las cosas cómodas son mejores y desechan las cosas verdaderamente buenas. ¿Qué utilizan para alumbrarse? Nosotros usamos velas y aceite de linaza. ¿No les molesta la oscuridad de la noche? La noche representa la oscuridad. Si la noche fuera tan clara como el día, no estaríamos a gusto. No me gustaría una noche tan clara que me impidiera ver la luz de las estrellas. Tienen ustedes arrozales, pero no veo que tengan tractores y cosechadoras, ¿verdad? No necesitamos esas cosas. Tenemos vacas y tenemos caballos. Oiga, ¿qué tipo de combustible utilizan? Madera, principalmente. Aunque no nos gusta destrozar los árboles vivos. Pois é, pessoal. Vocês viram que símbolos existem vários no meio desse filme. Ou se não viram, assistam novamente. Nós temos os moinhos, as luzes apagadas, até mesmo o próprio andarilho faz perguntas sobre alguns símbolos que contém no filme. E na verdade, todas as perguntas dele e todas as respostas desse senhor idoso levam ao quê? A mostrar que nós, seres humanos, damos importância às coisas que não são essenciais à nossa vida. E às vezes a gente sofre sem a necessidade. Como reparem na cena da morte, onde na verdade eles festejam a morte de alguém e eles não choram por ela. Então vamos lá para as características do simbolismo. Eu disse que o simbolismo é complexo, porque ele fala muito sobre mistérios, espiritualidade e misticismo. Ele trabalha muito com a psique. Por quê? Ele trabalha muito com os sonhos, com as fantasias. Por isso que ele trabalha muito com o psicológico, aquilo que a pessoa sente e a pessoa imagina como seja. O simbolismo, ele não é só presente como no filme, mas também com imagens que a gente vê e, na verdade, a gente nunca viu na realidade, mas a gente consegue representar. Por quê? Por causa de algum sonho ou de alguma forma que você tenha imaginado. As obras simbolistas, elas normalmente são vagas, obscuras, nebulosas e inefável.
São obras magníficas, porém nós não conseguimos explicá-las. Por quê? Porque ela é justamente uma obra mística, ela é uma obra fantasiosa, que o autor consegue explicar muito melhor, porque ele sentiu, porque ele imaginou ou sonhou aquela cena que está retratada naquela obra. Então, a conotação simbólica de usar metáforas dentro da obra através de desenhos, através de manchas, para demonstrar alguma sensação ou alguma visão. E os tons escuros, para dar aquela sensação de imaginação partindo do princípio dos reforços luminosos dentro dos quadros, que são justamente para destacar as partes místicas contidas nele. Então vamos para Gustave Morel. Ele adorava pintar elementos místicos e religiosos, como vocês podem perceber no quadro ao lado, onde ele representa a aparição, onde ele tem aqui a aparição de um rosto, que algumas pessoas consideram que seja um Deus. Por isso que existe essa luminosidade aqui em volta para representar o elemento místico dentro do quadro, aquele que nunca ninguém viu, mas todo mundo representa, a partir do momento do que acredita, e a pessoa que teve a aparição. Reparem nos tons escuros da obra, certo? E vocês podem reparar que aqui só apareceu a cabeça, não tem o corpo. Então é tudo muito fantasioso também. Odilon Redon, ele gostava de desenhar elementos bíblicos. E para representar o sonho, a sensação de sonho, ele utilizava a pintura de cores de flores, aquelas cores mais vivas, as cores que chamam a atenção. E as flores simbolizavam a questão de ser um sonho, uma imaginação. Vamos para o fauvismo. A palavra fauvis vem de fera, mas na verdade foi um fera no sentido negativo. As pessoas, os críticos que viram aquelas obras, referiam-se a fauvis no sentido de bestial, de selvagem. Só que aí os artistas, por uma brincadeira, utilizaram essa palavra para definir o estilo de arte deles. Eles utilizavam muito características pós-impressionistas e utilizavam as pinceladas de cores puras, principalmente as cores primárias, utilizando sempre roxo, verde, amarelo, azul e vermelho com muita frequência. A harmonia, a tranquilidade, a pureza e o equilíbrio era o que eles tentavam passar em suas obras de arte. São obras bidimensionais, com desenhos grandes, simples de se fazer e com traços largos, nada de traços finos e muitos detalhes. Os principais temas eram natureza morta e paisagem. E além da representação de sentimento, que é mais uma característica pós-impressionista, onde eles retratam a sentimentalidade, não só o que eles estão vendo, mas sim o que eles estão sentindo ao ver ou ao fazer aquela obra. Nós temos aí o artista precursor, o que deu o pontapé no fauvismo, Henri Matisse. Vocês podem perceber no quadro do Henri Matisse as cores, como são cores fortes e totalmente puras, sem nenhuma mistura. Elas estão bem definidas dentro do quadro, ao contrário do impressionismo, que eles misturavam bastante as pinceladas para encontrar as tonalidades. Então, nós temos aqui o laranja, o marrom, o azul e o verde. Como foi falado, são sempre utilizadas as cores primárias e as cores secundárias. Os impressionistas usavam as cores puras, porém, eles passavam uma em cima da outra. Já ao contrário do fauvismo e também um pouco do pós-impressionismo, que eles definiam exatamente onde cada cor está. Então, nós vamos agora pegar a nossa apostila, capítulo 7, página 354. Vocês vão dar uma lidinha e responder, é claro, as questões, porque vocês não estão livres da nossa atividade. As questões estão na página 360 até a 362. Daqui a pouquinho a gente se encontra para fazer a correção. Até lá!